E os termos que nós vamos comentar hoje são fragmentação e matriz ambiental. Bom, primeiro termo, então, fragmentação do habitat. Fragmentação de um habitat seria uma análise feita em uma determinada paisagem que tenha sofrido alguma ação humana, né, que tenha sofrido alguma alteração humana, e essa alteração teria então afetado o tamanho, a forma e a frequência, a disponibilidade dos elementos em uma paisagem. São possíveis exemplos de fragmentação: as manchas florestais, os corredores ecológicos e as matrizes ambientais. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma paisagem, ou seja, uma área que pode ser constituída somente por elementos naturais, podem sofrer a ação humana. Você pode ter situações de construção, você pode ter a passagem de uma rodovia, você pode ter a reconfiguração de uma área natural para uma lavoura, para uma pastagem, o desmatamento. Todos esses são elementos que alteram a paisagem. E essa alteração, ela pode deixar remanescentes, ela pode deixar partes de uma configuração natural, uma configuração anterior, uma configuração primária. E esses remanescentes são os fragmentos da paisagem. Então, fragmentar uma paisagem é criar alterações na mesma, onde essa paisagem ela não mais se configura integralmente, sim em pequenas porções, em pequenas partes, que são chamadas de fragmento. O outro termo, o qual nós estaremos comentando hoje, é a matriz ambiental. A matriz ambiental pode ser caracterizada como a paisagem circundante de um fragmento de floresta. Alguns autores referem-se à matriz ambiental como a configuração mais abundante de uma paisagem. Por exemplo, se você observa uma lavoura, né, uma lavoura de qualquer planta que bem entender, um canavial, por exemplo, e neste canavial você tenha inseridas porções ainda de mata natural, né, de cerrado, de mata atlântica, por exemplo. Esses remanescentes, então, são os fragmentos. São as partes que sobraram de uma configuração anterior, de uma configuração primária, natural. E a cana-de-açúcar, ou seja, a lavoura em si, seria referida matriz ambiental. Então, seria a parte maior, mais dimensionada daquela paisagem. Normalmente, então, nós temos os fragmentos inseridos dentro de uma matriz ambiental. Essa matriz ambiental, por circundar, então, os fragmentos florestais, os fragmentos naturais, ele pode gerar algumas influências sobre os organismos que, porventura, então, residem nesses fragmentos. Que influências são essas? A primeira delas se refere à impossibilidade de fluxo dos indivíduos entre possíveis fragmentos próximos. Se você, por exemplo, tiver dois fragmentos, um próximo ao outro, dependendo do tipo de matriz que está entre esses fragmentos, existe a impossibilidade da transposição de alguns animais, por exemplo. Então, nós podemos dizer que a matriz ela é intransponível. Ela é uma matriz impermeável, ela não permite que uma determinada espécie de animal trafegue de um fragmento para o outro, o que é extremamente danoso à espécie, uma vez que não garante a interação entre os fragmentos, né, da espécie, melhor dizendo, nos fragmentos, garantindo assim uma maior variabilidade genética. Aumenta então o grau de isolamento da espécie dentro do fragmento. Em contrapartida, existem matrizes ambientais que são altamente permeáveis, que permitem o fluxo de uma determinada espécie entre os fragmentos que estão próximos. Isso, então, torna-se possível de uma maior diversidade genética da espécie
garantindo com mais certeza a sobrevivência da mesma, diminuindo o isolamento dessa espécie. No entanto, uma matriz impermeável para uma espécie não significa que seja impermeável para todas as espécies. Isso tudo dependerá das estruturas motoras, das estruturas locomotoras da espécie em questão. Ou seja, alguns animais conseguem trafegar matrizes que outros não poderiam fazê-lo. Algumas alternativas são necessárias, então, nesse segundo caso, de impossibilidade de tráfego entre um fragmento e outro, para poder promover esse fluxo. Essas alternativas, então, são corredores ecológicos, são pontos de paradas para que os animais consigam chegar até o outro fragmento, chamados de stepstones, onde o animal pode parar, ele pode ficar ali um tempo e depois seguir o trajeto até o outro fragmento.